Ou seja, que nós vivêssemos no mundo espiritual sem ter a necessidade de reencarnar no mundo físico, uma experiência que os filósofos ao longo dos tempos, né, e as próprias religiões sempre trataram como uma experiência marcada por vicissitudes. Eu me lembro bastante de uma escola filosófica hoje muito em voga, muito na moda, que é o estoicismo, que busca trazer alguns ensinamentos práticos para a gente enfrentar uma vida que é marcada por vicissitudes, deles falarem exatamente isso, né? O estoico é aquele que não nega a dor, mas que a enfrenta, mas que vê um sentido e um significado nesse enfrentamento e que busca, por exemplo, uma das determinações práticas estoicas de buscar prazer no pouco, que aquilo se torne suficiente para gerar a felicidade que nós tanto ansiamos, para que nós não morramos de expectativas e a gente não espere muito mais do que a vida efetivamente pode nos conceder ou do que nós podemos vir a conquistar, a almejar com a vida que nós temos. Então, a grande questão, já que a gente está no ambiente espírita, é que o objetivo do retorno do espírito à vida corporal nada mais é do que o nosso aprimoramento progressivo. Isso não significa dizer que nós não progredimos ou não avançamos ou não é importante o nosso estágio, entre aspas, entre vidas, ou seja, a fase de preparação do planejamento reencarnatório que a gente passa no mundo espiritual, a fase de aprendizados, a fase de revisão das dores que foram marcadas nas nossas existências passadas, né, as expectativas que a gente gera para as experiências futuras. Tudo isso é absolutamente necessário, mas qual uma escola em que nós passamos por um estágio de lições, em que a gente troca informações com o professor, em que a gente senta e estuda sobre o assunto, se debruça sobre os livros para poder assimilar o conteúdo, é necessário a prova. E essa prova, ela precisa ser de ordem material, porque as nossas imperfeições ao longo do tempo, pela solidariedade das próprias reencarnações, também são imperfeições morais que dizem respeito a essa experiência da vida material. Então, é justamente nesse cadinho de experiências redentoras que nós estamos em contato com o outro. Um outro que normalmente tem um patamar evolutivo muito próximo do nosso. Nós que estamos, portanto, reencarnados num planeta de provas e expiações, temos aqui lições proporcionais ao nosso estágio evolutivo, importantes para desenvolver o que a gente ainda precisa. E, falando assim de uma forma coloquial, somos mais ou menos farinha do mesmo saco, né? Tirando as exceções dos espíritos sob missão, que, por exemplo, não precisariam reencarnar na Terra e aqui estão reencarnados, muitas vezes para nos ajudar com os nossos processos evolutivos, nós todos estamos evoluindo junto e estamos prestando suporte, ou deveríamos assim fazer, uns aos outros nesse aprimoramento progressivo. E muitos de nós, especialmente aqueles que renascemos juntos, temos por vezes algumas pequenas diferenças e a espiritualidade superior utiliza o método reencarnatório para que a gente possa resolver os nossos conflitos. A espiritualidade superior, ela é muito sábia, porque para que possa resolver esses conflitos, ela nos beneficia com o esquecimento do passado, embora nós não sejamos propriamente folhas em branco. Eu costumo sempre trazer uma imagem que, pelo menos para mim, facilita bastante o entendimento. O espírito reencarnante que retorna, portanto, à vida corporal se assemelharia a um desenho posto em cima de uma mesa. E o planejamento reencarnatório, essa nova vida que ele tem, é como se fosse um papel vegetal depositado sobre essa mesa, né? O papel manteiga. Eu não sei se em outras cidades vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas é um papel que tem uma transparência muito grande, muito utilizado na infância, né? Principalmente para a gente fazer desenhos e ainda hoje, né? Para fazer desenhos. Então, o papel manteiga depositado sobre o desenho feito, né? Um outro desenho, permite, por exemplo, que a gente decalque, permite que a gente faça algumas correções em cima do desenho que está embaixo. Então, eu gosto bastante dessa figura para recordar
que essa nova experiência traz com certa pujança, mesmo que não conscientemente os fatos das vidas passadas, mas através dos nossos pendores, das nossas inclinações, das nossas tendências, isso é o que marca esse desenho vivo que está abaixo. E essa nova experiência, essa nova reencarnação, que é marcada por esse retorno à vida corporal, é como se fosse o papel manteiga. Então, cabe a mim escolher repetir os padrões que já foram consolidados e arraigados ao longo do tempo, que estão nesse desenho vivo embaixo. Cabe a mim ignorar seletivamente ou totalmente, né, essas inclinações para fazer um desenho novo. Perceba que, ao depositar um papel transparente sobre o desenho feito, há de se ter uma grande destreza, né? Tem uma certa dificuldade da gente fazer um desenho completamente novo, porque o desenho vivo está ali embaixo e a gente está vendo. E talvez as nossas experiências na vida corpórea também nos apresentem essas dificuldades. Quantas dificuldades a gente tem para vencer os nossos padrões, né? É o que Paulo falava. Por que que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? Porque esses hábitos vitalizados e consolidados ao longo do tempo são como esse desenho vivo colocado por debaixo desse papel manteiga. E há de se ter muita coragem, muita força de vontade e acionar os nossos recursos internos para que a gente possa vencer. Mas nós temos amparo. Nós temos amparo, nós temos é, 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 a oportunidade de recomeçar e depende de nós essa experiência, ou melhor, depende maiormente de nós essa experiência ser bem-sucedida ou não. Então, o que a gente observa é que a pluralidade das existências, que é um dos pilares defendidos e caros ao Espiritismo, é patrocinada pela reencarnação. Nós reencarnamos justamente para ter acesso a essas novas experiências redentoras que nem sempre vêm na forma de um manjar celeste. É como a gente até costuma brincar dentro do movimento espírita, né? Eu peço paciência e Deus me vem com pessoas que não me são exatamente agradáveis para conviver proximamente, né? Eu não gosto muito de conversar, não gosto muito de socializar e renasço ao lado daquelas pessoas que têm essa característica muito forte justamente para gerar um incômodo. E esse incômodo vai ser uma oportunidade para eu exercitar a paciência que eu tanto pedi. Eu peço resignação e coragem, e Deus coloca um nível acima nas minhas provas, né? Aumentando progressivamente a dificuldade delas, para ver o meu poder de decisão no enfrentamento dessas vicissitudes. Então, a forma como a espiritualidade atende os nossos apelos, ela sempre os considera e atende na medida das nossas necessidades, é sempre ensejando a nossa autonomia. Porque Deus não quer que nós nos tornemos dependentes da sua misericórdia, embora ele não seja avaro de misericórdia. Ele lança as sementes, é como se nós fôssemos campos, então ele lança as sementes sobre os campos dos nossos corações, mas por conta de ter nos concedido o livre-arbítrio, ele também quer ver aquilo que nós conseguimos produzir com base nessas sementes que precisam de um ambiente propício para vir a germinar. E falando sobre esse retorno à vida corporal, eu gosto muito de lembrar uma mensagem. Eu sou fã, né, como muitos talvez, de Santo Agostinho. Então tem uma mensagem dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, que, ao meu ver, quando se trata sobre esse tema do retorno à vida corporal, é uma das mensagens mais perfeitas, mais completas, mais poéticas, para que a gente possa entender esse processo. Essa mensagem está no capítulo 14 do Evangelho, Honra ao teu pai e à tua mãe, no item de número 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Um item que é a partir da instrução dos espíritos e que Santo Agostinho, nesse caso, faz a sua manifestação. E de uma forma muito inspirada, ele vai pintar o quadro do retorno à vida corporal de um espírito que estava na erraticidade.
né? A erraticidade, ela não é exatamente um lugar, mas sim uma condição. Erraticidade não vem de errado, mas vem de errático, né? Então é um lugar transitório para que nós possamos reunir recursos, aprendizados de preparação para esse retorno. Então Santo Agostinho vai dizer: o espírito deixa a terra, mas leva consigo as suas paixões. Isso é muito importante para a gente perceber que nós morreremos como houvermos vivido. Por vezes, mesmo entre espíritas, temos comumente uma grande preocupação de como será o nosso passamento, de como será a nossa realidade espiritual após a morte. E é muito fácil. A nossa primeira morada, lembra que Jesus falava sobre as muitas moradas na casa do Pai? Ela não é o nosso domicílio terrestre. A nossa primeira morada é a psicosfera individual que nós formamos pela vitalização dos nossos pensamentos. Todos nós temos hábitos mentais, assuntos, temas, né? é, é, ilustrações, imagens que nós nos acostumamos a vitalizar, mesmo sem a gente ter uma clareza em relação a isso, que forma o nosso panorama, né? O nosso estado de consciência, que forma aquilo em que a gente respira, o nosso clima psíquico de todos os dias. E veja que esses hábitos mentais, eles estão relacionados diretamente, intimamente afinizados com os nossos sentimentos. Alguém que cultive, por exemplo, bons sentimentos, dificilmente terá hábitos mentais perturbadores. Então, por vezes, a nossa inquietação, as nossas excessivas preocupações, que acabam gerando em nós um estado de ânimo desarmonioso, perturbado, poderia ser, pelo menos, amenizado se começássemos a cultivar hábitos mentais diferentes, o que na prática significa a gente se fixar em pensamentos ligados à esperança, ao otimismo, à fé, à perseverança e à coragem. Então, Santo Agostinho vai dizer que abandonar as vestes corpóreas e retornar ao mundo espiritual não necessariamente implica em nenhum tipo de transformação de ordem moral, ou seja, de ordem desse estado de consciência. Por isso que a gente defende no Espiritismo que não há céu e inferno como localidades físicas para onde a gente vai de uma forma determinada por conta das nossas ações. Como outras religiões, com todo o respeito que nós devemos a elas, assim acreditam. São formas, né, de pensar a realidade além túmulo, que cada pessoa tem a liberdade de pensar da forma que mais lhe aprouver. Mas nós espíritas acreditamos muito no protagonismo que nós temos sobre o céu e o inferno que nós concebemos por reflexão dos nossos próprios hábitos mentais. E como não há essa transformação, a gente não se torna demônio ou santo depois de morrer por conta do que a gente fez em 80, 90, 100 anos, ou às vezes menos, durante essa curta existência terrena, a gente vai despertar do mesmo jeitinho que a gente deixou a nossa curta existência aqui na Terra. Se cultivamos paixões, essas paixões nos acompanham. Se cultivamos vícios, esses vícios nos acompanham. Todas as coisas boas que fizemos também funcionarão, inclusive, como advogado em nossa defesa, para que nós possamos continuar evoluindo. E aí Santo Agostinho vai dizer: nesse espaço entre vidas, o espírito aprende, estaciona ou se esclarece. Por vezes, a gente não quer se implicar com o trabalho, não o trabalho profissional, mas o trabalho de aprimoramento íntimo. Não quisemos saber de trabalhar os nossos sentimentos, de sermos pessoas melhores aqui na Terra, muito menos quereremos saber disso quando a gente retornar para a vida no mundo espiritual. Ah, para mim a vida era só trabalhar, acordar, trabalhar, comer, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Não tenho muito interesse de me implicar em ser uma pessoa melhor, porque a minha vida não tem lá tanta relevância assim. Deixa isso para o Whindersson, deixa isso para o Divaldo Franco, né? Para esse pessoal que está engajado nessas causas sociais. Eu fico aqui no meu cantinho. Então perceba que essa inação, esse estacionamento,
não necessariamente implica numa perversidade ou faz do espírito um espírito endurecido que promove o mal dos seus semelhantes. Inclusive, na obra O Céu e o Inferno, na parte segunda, quando tem alguns relatos de evocações que Kardec faz sobre espíritos em diversas condições no mundo espiritual, eu me lembro de um relato. Eu não sei se está dentro classificado como espíritos infelizes, mas eu acredito que é alguma coisa, espíritos em sofrimento, e tem um relato de um espírito que fala sobre isso. A minha vida sobre a Terra foi uma nulidade. Eu vivia apenas para a vida material, né? Sem me preocupar muito com essas questões de ordem moral ou da vida espiritual, e a minha vida passou em branco. Não lembro de nada representativo que fiz, e aqui do mundo espiritual eu vivo um profundo tédio, a continuidade do tédio que eu vivi na vida terrena. Então, o trabalho, ele é uma lei em todos os tipos de experiência, de ordem material e, sobretudo, na vida espiritual. Mas Deus, como não nos violenta, permite que, se quisermos estacionar, assim estacionaremos, não para sempre, porque o progresso também é uma lei e nós evoluiremos querendo ou não. Então, nesse espaço entre vidas, a gente tem a oportunidade, é um convite, de aprender, de esclarecer para nos preparar a fim de que numa próxima existência a gente aumente os nossos recursos e as nossas possibilidades de progredir. E aí, Santo Agostinho nos lembra que o espírito, quando deixa a terra, leva consigo amores, ódios e saudades. Ou seja, os sentimentos não morrem. Kardec até tem uma expressão, eu acho que é quando ele fala sobre o duelo em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquele velho ditado que conheceis na terra, morto o cão, extinta a raiva, definitivamente não funciona entre os seres humanos. Porque morto o corpo, o espírito leva consigo o seu ódio, a sua indignação, a sua revolta, ou o seu amor verdadeiro, né, as suas profundas saudades por aqueles afetos que deixou. E aí Santo Agostinho vai dizer, alguns refletem maleáveis sobre aquilo que passaram durante o período da Terra e tomam boas resoluções, observando os pontos em que foram bem, os pontos em que não foram tão bem assim, para da próxima vez fazer melhor. E, nos casos em que ainda conservam essas animosidades, refletem sobre a importância do perdão. E, assim sendo, volta o olhar para aqueles que odiou na terra. Por vezes, sente a animosidade ainda despertar dentro do âmago, né, dos próprios sentimentos. Revoltam-se à ideia de perdoar, de amar aqueles que de alguma forma o prejudicaram, que destruíram por vezes tudo o que lhe era mais caro, a sua família, a sua fortuna, a sua reputação. E nesses momentos, por vezes, hesitam, vacilam. Essa eu acho que é a melhor parte da mensagem, porque ela não romantiza o processo de um espírito às voltas com os seus conflitos. Nós, mesmo abraçando a filosofia moral do Cristo, acreditando no poder redentor do Evangelho, em algum momento titubeamos na nossa fé. Às vezes, quando nós desejamos uma determinada solução e essa solução não vem, porque Deus não está interessado em satisfazer os nossos caprichos pueris. Ele está interessado em nos educar e proporcionar a nossa evolução por mérito próprio. Então, Deus sempre ouve as nossas súplicas e considera os pedidos dos seus filhos, mas nem sempre nos atende como nós desejaríamos. Atende-nos sempre como nós precisamos para esse nosso melhoramento. Então, é natural que a gente fique, quais crianças espirituais ainda, desapontados com esse pai amoroso, mas que também aplica correções, porque a disciplina também é amor. Então, Santo Agostinho vai falar que quando a gente olha para aquilo que aconteceu em priscas eras, nas nossas passadas reencarnações, e a gente relembra as recordações dolorosas da dor que nos foi acometida,
pela nossa incúria ou pela ignorância dos nossos semelhantes, a gente vê aparecer de novo aqueles sentimentos de animosidade e repulsa, e por vezes a gente hesita a ideia de perdoar e, por exemplo, reencarnar juntamente com aqueles que nos suscitaram aquele tipo de sentimentos. E as voltas com essas reflexões está sempre nas nossas mãos. E aí? Você vai continuar nutrindo esse tipo de sentimento? Ou você prefere trabalhar esse sentimento para poder seguir adiante? Então, Santo Agostinho vai dizer: se vence a boa resolução, e isso depende das nossas resistências individuais, da nossa capacidade de amar e do quão afim a gente esteja realmente implicado nesse nosso processo evolutivo, o espírito ora por proteção, por forças para não vir a sucumbir. Lembram do Pai Nosso? Que Jesus nos ensinou a orar? Que nós não caiamos nas tentações, mas as tentações e as provas são necessárias para o nosso processo de aperfeiçoamento. Então, quando a gente se vê, né, fazendo uma análise racional e crítica, realmente eu preciso retornar para essa cena a fim de que eu possa mudar essa situação. Não é o que eu desejo, mas eu reconheço que é o melhor para mim. Então a gente pede proteção e auxílio dos nossos benfeitores espirituais. E por vezes é nesse momento que o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, de nós se aproxima para que possa nos fortalecer nesses desafios que nós haveremos de enfrentar. Ele está ao nosso lado, nos protegendo, nos auxiliando e se compromete a se conectar conosco sempre que nós elevemos pela oração, né, o pensamento até ele, para ele transmitir bons fluidos, coragem, bom ânimo, para que a gente não desista, para que a gente não sucumba, mas ele não tira o fardo dos nossos ombros, porque o fardo é necessário para que a gente possa progredir. Ele está ao nosso lado, mas somos nós que precisaremos dar passo a passo para poder caminhar pelos próprios pés. E aí Santo Agostinho diz: e assim, o Espírito implora por uma oportunidade de recomeço, com as condições que precisa para poder dar conta dos seus desafios. Imerge em meditação e preces e pede para voltar. Por vezes, imploramos para voltar. Talvez implorando até por certos recursos adicionais, com o objetivo até de deixar as nossas provas piores, para que a gente pudesse vencer por mérito. Quando a gente está do mundo espiritual, da perspectiva ainda de não estar dentro do fogo cruzado, ainda não estar dentro do campo de batalha, a gente até diz, né? Pode mandar as pedradas, pode mandar os desafios, porque eu aguento, né? Sei que isso vai ser importante para o meu processo evolutivo e eu quero evoluir mais rápido, né? Pode me colocar uma experiência própria de um mártir, que eu aguento. E os benfeitores espirituais olham assim, melhor ser um pouco mais humilde no pedido, né? Vamos colocar uma pequena prova, você dando conta, a gente paulatinamente aumenta o grau de dificuldade. E aí Santo Agostinho termina dizendo: no momento decisivo da prova, é sempre um ato solitário da alma. É aquilo que a gente já conhece. Embora estejamos amparados pela espiritualidade superior, muitas vezes não temos o mérito de reencarnar com a nossa família espiritual, ou seja, com aqueles com quem nós nos afinizamos coração a coração e que fazem parte dessa grande colônia, digamos assim, essa colônia afetiva à qual a gente se associa. A nossa família espiritual, ainda que de longe, sempre nos inspira e nos manda boas vibrações para que a gente consiga completar a marcha. Mas a evolução é um ato solitário. O espírito imortal ascende sozinho, não desamparado, mas sozinho. Por mais que Jesus nos ame, São Francisco nos ame, os benfeitores espirituais nos amem, eles não progredirão por nós. Assim como nós também não poderemos progredir ou avançar
pelos nossos afetos queridos a quem devotamos tanto amor. E é assim que o espírito se prepara e se aproveita de um corpo apropriado às experiências que precisa enfrentar e muitas vezes se interna numa família, convivendo com aqueles que mais odiou. É aquela questão da gente reencarnar numa família que a gente sente um estranhamento, se sente um estranho no ninho, né? Mas eu não sei o que que eu vim fazer aqui nesse seio familiar, porque eu sou diferente de todo mundo, não tenho a menor afinidade, não tenho o menor laço de amor, né? Teve uma pessoa que já falou pra mim, é como se eu eh, tivesse todos os dias acordando ao lado de um inimigo que a pouco e pouco eu reconheço, né? E isso normalmente não nos traz um sentimento muito agradável. E aí Santo Agostinho vai perguntar: que conduta ele adotará? Dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Ele fala isso para explicar a ingratidão dos filhos e muitas vezes a presença, desde idades muito tenras, desses ódios, dessas antipatias gratuitas que nascem, né? Reciprocamente entre pais e filhos, que é um caso à parte do que a gente está trabalhando aqui. O fato é que o retorno à vida corporal nos tira da zona de conforto, nos coloca diante de gêneros de provas, dos quais muitas vezes nós participamos pela nossa escolha, nos coloca diante de oportunidades de revisitar temas que para nós são espinhosos, são delicados, com o objetivo da gente estabelecer uma relação diferente com esses conflitos. E Kardec, ao endereçar as perguntas aos espíritos que o assistem na codificação, vai nos mostrar que nós pressentimos esse momento de reencarnar como um cego percebe, né, pela sua sensibilidade, sente o fogo que se aproxima. Isso está na questão 330 de O Livro dos Espíritos. Eu acho essa metáfora bem interessante, porque é uma metáfora que o fogo, né, lembrando essa ameaça, esse risco, né, de se queimar, de, enfim, incendiar, como algo que não é uma experiência tranquila ou que por vezes não nos traz uma impressão muito agradável, por vezes até nos deixa no estado de alerta, no estado de ansiedade. E ele também elucida que o espírito pode apressar ou retardar a sua reencarnação, e que por vezes, por conta dessas inquietações que o povoam, né, na questão 332, a gente tem informação que ele pode retardar a reencarnação se recua diante das provas. Tem um exemplo disso no romance histórico de Emmanuel, que é a obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lá a gente tem uma reencarnação que a gente chama de reencarnação compulsória, né? Que é de Antero de Oviedo, que era primo de Madalena Villamil na história, mãe de Alcíone, a protagonista, né? A personagem principal. O que que se passou com Antero? Antero, sem tentar dizer, né, contar muitos spoilers do livro para quem ainda não leu ou está lendo, ainda não chegou no final. Antero era primo de Madalena e era uma pessoa que não estava muito preocupada com questões de ordem espiritual ou de fé, né? Ele vivia a vida do corpo, ele vivia a materialidade dos costumes. E, convenhamos, não tinha uma ética lá muito afinada com a filosofia moral do Cristo, né? Ou os valores que a gente esposa. Inclusive, ele cometeu alguns atos ilícitos ao longo da sua vida, preocupando-se apenas com a satisfação dos próprios interesses imediatistas. Bom, acontece que Antério de Oviedo desencarna de uma forma, não vou dizer não planejada, mas desencarna de uma forma abrupta, vou dizer assim que é melhor para não gerar, não falar mais do que eu deveria aqui sobre a história, e que gera nele, né, enquanto espírito, uma certa surpresa, pela forma rápida, pela forma precoce até,
que ele veio a desencarnar. E ele desencarna em dolorosas circunstâncias. O estado espiritual dele, quando ele retorna ao mundo espiritual, não é dos melhores. É inclusive pior de quando ele saiu. E nesse momento ele se lembra, ele que foi criado pela mãe de Madalena, das preces que ela, que foi como uma mãe para ele, ensinou ele a fazer e que há muito tempo ele não estava habituado a orar. E através dessas preces, ele tem o mérito de receber a visita dessa matrona, né, que para ele era como uma mãe. E ela, de uma forma muito amorosa, muito compreensiva, muito acolhedora, conversa com ele, tentando fazer com que ele reflita sobre os desvios morais que cometeu na sua última experiência e a necessidade de retornar. E ele, sensibilizado, né, com a presença dela, sensibilizado também pelos sofrimentos a que ele estava exposto naquela situação deplorável que ele havia cavado para os próprios pés, ele se coloca um tanto quanto hesitante por conta do medo do que eu esperaria. E a matrona vai dizer que ele, que na última existência tinha tido um corpo perfeito e um corpo esteticamente bonito, digamos assim, um moço jovem, cheio de vida, né, muito bem apessoado, agora ele reencarnaria num corpo defeituoso, em relação ao qual ele, inclusive, tinha muitos preconceitos. E isso também com, entre aspas, a fealdade física, né? Sem grandes atrativos de beleza, justamente para que ele tentasse desenvolver mais essa beleza da alma, sem se preocupar tanto ou sem dar tanta importância como deu a materialidade dos costumes, digamos assim. E diante dessa constatação, ele apresenta uma certa resistência a reencarnar. E a matrona explica que assim se faz necessário, ainda que ele não concorde inteiramente com os termos, porque só a partir desse movimento ele poderia progredir e retornando naquele momento seria muito oportuno, porque ele aproveitaria a reencarnação de um espírito em especial que estava sob missão na Terra, e que o ajudaria. Então, a gente vê que o alto nos convida de boa mente para que a gente colabore e se implique no nosso processo de aprimoramento espiritual. Mas se a gente não quiser se implicar, o alto também tem ferramentas para cercear, de certo modo, o nosso livre-arbítrio, para impedir que a gente se endivide mais. E ao invés de dar mais opções que a gente poderia fazer mau uso, restringe as nossas opções para que a gente possa seguir o caminho que nos facultará uma melhor experiência, né? O progresso que a gente tanto precisa. Então veja que numa análise rápida isso seria um absurdo, né? Cerceou as minhas possibilidades. E o livre-arbítrio, eu não tenho mais direito de escolha. E a liberdade de consciência? A liberdade de consciência e o livre-arbítrio foi concedido. Mas justamente por um ato de misericórdia, para que a gente não delinque mais e não termine de descer ladeira abaixo, o alto se coloca restringindo as possibilidades para que a gente possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Entender isso é algo que vai necessitar de muita maturidade de nossa parte e de uma forma de ver a vida mais abrangente do que a limitação dos nossos limites da vida corporal, né? Então, se nós precisamos reencarnar, e essa é uma necessidade, porque o progresso é uma necessidade, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 333, nós, enquanto espíritos, estamos designados, né, a nos implicar nesse processo de melhoramento da alma e, sobretudo, cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo é um instrumento de provas, né? O nosso corpo ele tem uma função muito importante que é facultar a nossa existência no plano físico. Ele visa atender às nossas necessidades do espírito, por vezes até
apresentando certas limitações ou predisposição ao desenvolvimento de certas doenças, não por castigo, mas justamente para ensejar em nós o desenvolvimento de certas virtudes que por vezes estão dormindo ainda em germe no interior dos nossos corações, como a resignação, como a perseverança, como a coragem, né? Como a paciência. E, até o último instante, é resguardado o direito de desistir. Porém, saibamos, aquele que hesita, né, sofre muito mais do que aquele que é falha. Isso é interessante. Porque, lendo o Livro dos Espíritos, a conclusão que a gente chega é o seguinte: não é que a gente esteja romantizando a vida deliberada, sem que a gente meça as consequências dos nossos atos. Ah, para viver, basta viver, então eu vou viver de qualquer jeito, né? Vida louca, do jeito que eu quiser, sem muito, sem muita base, sem muito princípio moral. Não é isso. Mas o que a gente conclui de O Livro dos Espíritos é que a hesitação, ela é muito mais danosa do que a gente fazer uma tentativa. Nós ainda não somos perfeitos, e Deus sabe disso. E tanto é por isso que ele calibra no nosso planejamento reencarnatório as provas ou as expiações no grau de capacidade de suportar que a gente tem. A gente, portanto, não recebe cruzes mais pesadas, ou que a gente ainda não tenha condições de suportar e de levar adiante. Mas Deus espera de nós a capacidade de decisão. A decisão por prosseguir, a decisão por perseverar, a decisão da não desistência. Porque é assim que a gente vai evoluir. Ora, se nós ainda não temos o desenvolvimento moral que nos torna espíritos perfeitos, como a gente pode desenvolver essa perfectibilidade e vir a se tornar um dia espírito perfeito? O único trunfo, o único benefício que a gente tem, a única ferramenta que a gente tem à nossa disposição é a nossa boa vontade. Porque da parte de Deus, ele oferta as experiências e as oportunidades, a gente só precisa agarrá-las. E é isso que ele espera que a gente faça. Então ele sabe que nós não somos perfeitos e que, portanto, nós ainda falharemos. Mas se nós formos esperar nos tornarmos perfeitos para então enfrentar as dificuldades, as provas e expiações, nós não faremos isso sempre. A forma como a espiritualidade superior oferta o trabalho de melhoramento de nós mesmos é apresentando as lições para que a gente possa se colocar nessas experiências e assimilar, né, a sabedoria proveniente de atravessar esses desafios. De modo que, como diz a questão 335 de O Livro dos Espíritos, Deus sempre considera o nosso esforço de tentar, mesmo sabendo que não somos perfeitos e, portanto, nos facultando provas compatíveis com o nosso grau de desenvolvimento, ele sempre considera o nosso sacrifício pessoal, que é a capacidade da gente dar o nosso melhor, porque ele nos provê com a oportunidade da vida, nos provê com a oportunidade das múltiplas reencarnações, e por isso sempre nos faculta essa oportunidade de aprendizado. Tem uma analogia que Kardec, inclusive, faz na questão 340. Kardec tem umas analogias muito perfeitas, né? E essa em especial, que ele vai dizer assim: o viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se naufragará ou não. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Do que dependerá sucumbir ou vencer? Boa parte do nosso esforço próprio em desejar aprender, em ser maleável em relação às dificuldades e em não desistir. Então, quando a gente está prestes a reencarnar, é a expectativa quando a gente está prestes a uma viagem, que a gente sabe dos perigos, mas
não sabe do resultado desses efeitos. Então, se a gente foca, digamos assim, no processo, fica muito mais fácil a gente atravessar tudo isso, né? E aí, meus amigos, já caminhando para o final, para que a gente possa reflexionar, né, sobre esse retorno à vida corporal, eu acho importante a gente trazer aqui um breve comentário sobre as questões envolvendo a culpa. Porque, olha só, algo que sempre me chamou muito a atenção dentro do movimento espírita é uma grande quantidade de pessoas que, depois que vieram a se tornar espíritas, por vezes tomam essa resolução de se tornarem melhores, de se transformarem moralmente, como um flagício, assim como os chicotes que eram utilizados para vergastar o corpo no martírio dos santos. A doutrina espírita, como terceira revelação, nos é apresentada como instrumento iluminativo e não como instrumento de tortura. Então, que nós tenhamos em mente que, por vezes, as nossas ações mal-sucedidas, vamos colocar assim, ressomarão na nossa consciência. Essa consciência de culpa, às vezes presente como um sentimento de que eu não mereço, um sentimento de que eu sou mais pecadora do que a média das pessoas, um sentimento de que eu já tive todas as oportunidades e eu desperdicei essas oportunidades e, portanto, eu não mereço mais uma segunda chance, são todas impressões contraproducentes. Ou seja, isso não ajuda em nada com o fato da gente necessitar assumir a responsabilidade pelo nosso processo de aprimoramento. Pelo contrário, isso só nos deprecia, só nos coloca, por vezes, numa posição de vitimismo e arruína as nossas possibilidades de êxito. Então, diante desse flagelo da culpa, né, Joana de Ângeles, na obra Viver e Amar, vai dizer: isso ocorre porque a tua consciência espiritual sabe que necessitas reparar. E isso pode te levar, em alguns momentos, que a alegria até te visita, a retornar a estados de tristeza, relembrar sofrimentos, fugindo para a tua solidão e fugindo também do enfrentamento das provas. E ela nos ensina a lutar contra esse tipo de sentimento através do trabalho e da consideração de olhar para nós como seres humanos. A mesma caridade, né, a mesma piedade que a gente olha para o caído na rua, que a gente olha para o enfermo, que a gente olha para o ancião que está passando por algum processo de enfermidade, pelo depauperamento das forças, que a gente também passe a nos olhar com a mesma caridade, com a mesma piedade e com o mesmo perdão, a fim de que isso nos faculte alargar as nossas possibilidades de crescimento espiritual. A culpa é apenas um sinalizador de uma necessidade de reparação que será bem aproveitada se nós mantivermos a boa disposição para as lutas. Permanecer nela jamais. Assumir a responsabilidade pelo que fizemos, a fim de que a gente possa se apropriar melhor dos recursos que nós temos para fazer mais ainda sempre. Então, gostaria de agradecer pela atenção de todos e fico disponível para as perguntas e os comentários de vocês. Muito obrigada.